Hoje vamos entender melhor o que realmente significa a expressão fim do mundo, com base em um dos textos mais profundos e simbólicos da Bíblia. Estamos falando do que é descrito em Apocalipse, especialmente nos capítulos que revelam o desfecho da história e o que vem depois. E é importante deixar claro desde o início, isso não vem de uma opinião, nem de uma teoria moderna. Não é uma interpretação sem sentido. O que você vai ver aqui está baseado em um relato estruturado, com sequência, direção e propósito. Porque diferente do que muita gente imagina, o fim não é apresentado como caos. Não é um colapso sem sentido, é o encerramento de um processo. É o ponto final de algo que foi permitido por um tempo, mas que nunca esteve fora de controle. E quando você entende isso, o fim deixa de ser apenas assustador e passa a ser revelador. O texto começa com uma cena no céu, descrita em Apocalipse 19, uma multidão enorme, impossível de contar, celebrando. Mas não é uma celebração vazia, é uma resposta a algo que já aconteceu. O mal foi julgado. Aquilo que corrompia, enganava e destruía finalmente foi confrontado. E isso quebra uma ideia muito comum, a de que o mal segue sem consequência. O texto é direto, ele não vence no final. Ele é exposto, julgado e removido. Logo depois, ainda nesse mesmo contexto, a cena muda. Surge a imagem de um cavalo branco, e quem está sobre ele não vem negociar, ele vem estabelecer justiça. Não há impulso, não há reação emocional, existe precisão. E aqui está um ponto essencial. Não é uma disputa equilibrada entre bem e mal, não é uma guerra em igualdade de força. É autoridade contra a rebelião. E isso define o resultado. Os sistemas que sustentavam o erro começam a cair. Não apenas pessoas, mas estruturas inteiras. Ideias que pareciam sólidas perdem força, influências que pareciam dominantes são interrompidas. O que parecia inabalável não resiste. Mas o texto avança. Em Apocalipse 20, vemos um período em que o mal é contido, limitado, sem influência sobre as nações. E isso revela algo profundo. Boa parte do caos humano não é apenas circunstância, existe influência, existe direção invisível. E quando essa influência é removida, o cenário muda. As decisões mudam, o ambiente muda, a forma como as pessoas se posicionam muda. Nesse mesmo contexto, vemos que aqueles que permaneceram firmes, que não cederam à pressão, agora participam de um governo justo. Isso muda completamente a perspectiva. Fidelidade não é ignorada, ela é registrada e, no momento certo, recompensada, mas ainda não é o fim definitivo. O texto mostra uma última liberação, um último movimento do mal, não para vencer, mas para expor mais uma vez a realidade das escolhas. Mesmo depois de tudo, a decisão continua sendo individual. Cada pessoa ainda escolhe, mas dessa vez não há prolongamento, a resposta é final. E então vem uma das partes mais decisivas, ainda em Apocalipse 20, um julgamento completo. Sem exceção, sem ocultação. Não baseado em aparência, nem em discurso, mas em ações. Cada pessoa é confrontada com aquilo que viveu, com aquilo que construiu. Isso elimina qualquer ideia de injustiça. Nada é ignorado, nada é esquecido. E depois disso, tudo muda. Em Apocalipse 21, não vemos uma continuação melhorada do mundo atual, vemos uma substituição completa. Um novo céu, uma nova terra, sem morte, sem dor, sem choro. E mais do que a ausência do sofrimento, é a ausência da causa do sofrimento. E há um detalhe central: Deus não está distante, Ele está presente. A relação com a humanidade deixa de ser marcada por separação e passa a ser marcada por proximidade real. Mas o texto também é direto em algo que muitos evitam. Nem todos fazem parte dessa realidade. Existe um critério. Não é aparência, não é discurso, não é o que alguém diz acreditar. É escolha, é caráter, é prática. E isso torna a mensagem mais séria do que confortável. Porque no final, não se trata apenas de entender o que vai acontecer. Se trata de onde cada um estará quando isso acontecer. E tudo isso aponta para uma conclusão clara. O mal não é eterno, ele tem um fim definido. Existe um momento em que tudo será colocado em ordem, com justiça completa, sem distorções. A vitória não está em aberto, ela já está determinada.
O que ainda está em aberto é a posição de cada pessoa dentro dessa história. E é aqui que tudo deixa de ser apenas informação e passa a ser responsabilidade. Porque não estamos falando apenas sobre o futuro, estamos falando sobre decisões que estão sendo tomadas agora, sobre caminhos que estão sendo escolhidos todos os dias. No final, não se trata apenas de entender o que está por vir, se trata de reconhecer o que já está sendo decidido hoje. Se este conteúdo contribui para aprofundar sua compreensão sobre a vida, a fé e o que realmente importa, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Nosso compromisso é apresentar reflexões claras, diretas e fundamentadas, que gerem entendimento e aplicação prática.